Existem muitas histórias associadas a alienígenas, mas aí a partir de um ponto de vista científico, existem inúmeras explicações naturais muito mais prováveis. Aconteceram, no entanto, algumas ocasiões em que os próprios cientistas consideraram a possibilidade de ter encontrado extraterrestres. Eu sou o Rafael, vou falar sobre isso no Drops de hoje. A primeira história que eu vou contar para vocês é sobre o Oumuamua. Oumuamua. No final de 2017, astrônomos detectaram um objeto que, por conta da velocidade e da trajetória, não combinava em nada com objetos do nosso próprio sistema solar. Dessa forma, ficou detectado que a gente tinha observado pela primeira vez um objeto interestelar. Só por isso o Oumuamua já é fenomenal, mas a história fica ainda mais interessante. Foi observado que o brilho do Oumuamua variava muito, ora ele era muito brilhante, ora ele era até 10 vezes menos brilhante. O que deu a entender que ele se tratava de um objeto comprido e fininho que estava girando. Então, quando ele mostrava a face frontal, ele era bem pouco brilhante, e quando ele estava assim de lado, então ele refletia muita luz e se tornava muito brilhante. A razão entre o comprimento e a largura do Oumuamua é uma razão de 10:1, enquanto que dentro do nosso sistema solar a gente encontra objetos com uma razão de no máximo 5:1, então isso já é uma característica que torna ele bem estranho. O Oumuamua passou muito pertinho da gente, na verdade ele passou pela nossa zona habitável e contornou o Sol e se dirigiu de volta para o caminho dele. Acontece que quando ele fez isso, ele não apresentou nenhuma cauda, assim como um cometa apresentaria. Para entender isso, a gente tem que lembrar que os cometas típicos do nosso sistema solar são feitos basicamente de rocha misturada com gelo. Então, quando eles passam perto do Sol, eles são aquecidos pelo vento solar, e isso faz com que o gelo se vaporize, carregando um pouco de partículas de poeira junto. E essa mistura de vapor de gelo e poeira faz com que a luz do Sol reflita e o gás que foi vaporizado junto vai ser ionizado e vai emitir luz. Então aquela cauda fica bem visível. Às vezes a gente consegue ver até olho nu, mas usando a ajuda de um telescópio fica fácil de enxergar a cauda de um cometa. Como o Oumuamua não apresentou nenhuma cauda, ninguém considerou que ele fosse um cometa. Mas a história ainda vai ficando um pouquinho mais interessante. Enquanto ele ia voltando para o espaço interestelar, a gente observou que a velocidade dele começou a aumentar de forma que não tem como explicar somente por meio da gravidade. Claro que cometas podem fazer isso, e de fato eles fazem, porque o gás ejetado por eles serve como um propulsor. Lembrando da conservação da quantidade de movimento, enquanto esse cometa vai expelindo gases para trás, isso faz com que ele seja empurrado para frente, né? Então, se o Oumuamua fosse um cometa, a gente não teria problema nenhum em explicar por que ele tem sua velocidade aumentada. Mas a gente já tinha concordado que ele não é um cometa. E é aí que entra um artigo publicado na Astrophysical Journal Letters, escrito por cientistas de Harvard. Astrophysical Journal Letters. Nesse artigo, eles mostravam que, pelo menos de acordo com os cálculos, esse objeto combinava muito com uma vela solar sendo acelerada pela própria luz do Sol. Para entender isso, a gente tem que lembrar que fótons, mesmo não possuindo massa, são capazes de transferir quantidade de movimento, ou seja, são capazes de empurrar coisas por meio de pressão de radiação. Isso quer dizer que se a gente colocasse um espelho no espaço, esse espelho seria acelerado pela própria luz sendo refletida nele. A gente não observa facilmente esse fenômeno aqui na Terra, por exemplo, botando uma lanterna no espelho, porque a gente está cercado de atrito. Mas na verdade essa ideia de propulsão por meio de velas solares já foi proposta por nós seres humanos. E parece uma vela solar, então ele parece que foi construído por aliens. Eu já vou adiantar que nenhum cientista de fato considerou que isso se tratava de uma sonda enviada por alienígenas, mas eles pelo menos cogitaram a hipótese. Ele fez o cálculo, podia ser. Entre todas as possibilidades, essa é uma. Então talvez isso seja uma sonda enviada por alienígenas para nos estudar. A própria rotação desse objeto, que é muito estranho para objetos do nosso sistema solar, talvez sirva para gerar gravidade artificial. Ou talvez isso seja um pedaço de uma sonda quebrada. Ou talvez seja até uma forma de mandar uma mensagem para a gente perceber que eles estão lá fora. Talvez seja uma mensagem dizendo que daqui a pouco eles vêm de verdade. A gente não sabe. Na verdade, a gente nunca vai conseguir provar que isso não se tratava de alienígenas, porque o Oumuamua agora está indo embora. Mas é muito mais provável que isso de fato seja um cometa
que veio de outro sistema solar, por isso que ele é tão diferente dos objetos que a gente vê por aqui. Muito provavelmente ele seja coberto por uma camada espessa que prende o vapor de gelo dentro dele, impedindo que se forme aquela coma. E também a aceleração dele pode ser causada por algum tipo de ejeção um pouco mais difícil de enxergar e a gente só não foi capaz de ver, mas ela tá lá. O assunto foi levado tão a sério que radiotelescópios muito sensíveis foram apontados em direção do Oumuamua para ver se a gente captava algum tipo de mensagem sendo enviada de lá. Mas nenhum sinal de rádio foi captado. Mas essa não foi a única vez que a possibilidade de vida inteligente apareceu em artigos científicos publicados em revistas sérias. Vocês devem lembrar que também em 2017 a gente falou muito sobre uma estrela que pulsava de forma muito peculiar. E por conta dessa pulsação estranha, foi cogitada a possibilidade que em torno dessa estrela existia uma esfera de Dyson, que basicamente consiste numa usina solar muito eficiente, porque ela é colocada em torno da própria estrela. Uma civilização altamente evoluída teria condições de construir um artefato desse tipo. E o assunto realmente foi levado adiante. Foram levantados fundos para se pesquisar essa estrela em mais detalhes e telescópios sensíveis foram apontados para ela para ver o que realmente estava acontecendo por lá. No fim das contas, se percebeu que a explicação desse fenômeno poderia ser dada por uma capa de poeira em torno da estrela. Ainda em 2015, a sonda Rosetta, lembram daquela sonda que foi enviada para pousar pela primeira vez sobre um cometa? Então, essa sonda percebeu que sobre esse cometa existia matéria orgânica e outros compostos que combinavam muito com produtos gerados por bactérias. Então foi levado em consideração a possibilidade de esses compostos terem sido realmente produzidos por bactérias. Nesse caso, se trataria de uma vida extraterrestre não inteligente, mas ainda assim vida alienígena. E não foi a primeira vez. Em 1984 foi encontrado um meteorito de origem marciana em solo antártico. E nesse meteorito, se olhasse bem de perto, a gente observava estruturas que pareciam muito com fósseis de bactérias. Na época, foi dito que esses fósseis comprovavam a existência de vida num tempo passado lá em Marte. Mais tarde se mostrou que esse mesmo tipo de estrutura poderia ser formado por outros mecanismos. Pessoal, é importante perceber que os cientistas realmente gostariam que todos esses casos se tratassem de fato de vida alienígena, porque assim a gente teria coisa nova para descobrir. Mas a gente não pode deixar a vontade do que a gente quer observar influenciar naquilo que a gente realmente enxerga. E é por isso que a ciência tem um sucesso tão grande. Era isso que eu tinha para hoje, eu agradeço a audiência de todo mundo. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube. E até mais!